Gente, como estamos? Tudo bem? Moda Importa chegando novamente. Mas vocês vão tirar férias do Moda Importa? Acho que não. É tribom marcar isso aqui, né? E falar, hoje, aliás, a gente tá gravando até num horário que não era exatamente o nosso, né? Porque o nosso pequenininho, que completou 2 anos de idade, agora tá numa virose, né, Marcela? Desgraçada, né? Vamos aqui falar sobre primeiro ano de escolinha, né? E esses primeiro e segundo ano de vida pobrezinhos, pegam tudo que aparece pela frente. E aí é vômito, é diarreia, é uma moleza, né? Então a gente achou, não, será que a gente vai ter que levar no médico? Não vai ter que levar? Claro que tem um acompanhamento ali de próximo, né? Mas a gente tá dando uma segurada porque ele deu uma melhoradinha. Então a gente deu uma brecha para gravar o Moda Importa. O Moda Importa tá com Samsung. Estamos com as nossas máquinas Samsung. O meu é melhor que o da Marcela. O meu é um S21, né? O Ultra 5G. A Marcela tá com o Z Flip 3, tá ali. E hoje estamos gravando, a Marcela está agora postada num tablet, o Tab 6, o Tab 6. Né? Tô já aqui tem o 7, te vendo. Tá atrasado, tá? Tu tá um aninho atrasada, mas tá pra te ver como a máquina não tem tá problema, boa. Não tenho essa... Em tecnologia eu não tenho essa fome que eu tenho, né? Pois é, eu tenho essa fome. A Samsung tá com a gente tá mostrando em algumas redes sociais o que tá rolando, se você tá nos vendo ou ouvindo em dezembro, a gente tá mostrando algumas promoções que estão rolando em dezembro, né? A gente começou com Black Week ali, né? Black Friday, e aí engatou as promoções de Natal. É só acompanhar eu e a Marcela nas nossas redes sociais, a gente faz uma visita às lojas Samsung, Mastercell, e dali a gente conta algumas novidades diretamente da loja. Também com a gente, Nelly está prestes a receber uma pessoa muito importante em sua fábrica. Essa pessoa está aqui comigo, né? A Marcela vai fazer. Marcela, tu vai fazer uma coisa que tu já fez em outros caminhos, mas tu nunca fez como influenciadora, tá? Tu já fez nos teus outros empregos, né? E com outro olhar. Não, tu fez sim, desculpa, a gente foi para a fábrica da Bartsen, tô viajando. A gente foi na fábrica da Bartsen. Quando a gente vai na fábrica, no local nascedouro dos produtos, a gente entra, a gente consegue enxergar a alma daquela empresa, a alma daquela ideia. A gente consegue ver exatamente como é que é uma coisa óbvia, como as coisas nascem, né? Mas assim, a gente consegue pegar algo mais. E a Marcela vai visitar lá na região de Caxias a fábrica da Nelly. Nelly Produtos e é justamente essa a ideia, né? Entender a alma, o propósito, o que fazem, tudo isso, a história por trás. Eu sou um conhecedor de fábricas, já fui na fábrica da... vamos ver se vai dar... Aqui... Deu bem da Água da Pedra. A Água da Pedra está com a gente. Grupo Fruc já foi numa das fábricas, né, da Água da Pedra ali na região de Lajeado. Ela está com a gente aqui contando histórias de água. A Bela Vista está encostada aqui, né? Aqui eu tô vendo um freezerzinho ali cheio de Bela Vistas. Aliás, cheio não, galera. Ontem... Amanda, teve uma festa de aniversário aqui de criança que acabou. Teve uma baixa. Aniversário de criança com família, na verdade, com pouca criança. E muito mais adulto, deu uma baixa no freezer, galera, vencemos antes. Tá ruim. Além de Samsung, além de Nelly, o Grupo IESA está com a gente tá contando, a Água da Pedra, a gente tá contando essa história do Grupo IESA, estamos eu e a Marcela, uma vez por semana, dando uma volta num carro elétrico que o Grupo IESA tem, né? Já andamos no Cinquecento da Fiat, já andamos no da Renault, meu Deus, nome lindo, me ajuda, no Renault. Zoe. E a gente vai andar no Nissan Leaf essa semana. E assim continuaremos, né? Para contar essa história do carro elétrico. Só que a gente está ali falando sobre outros assuntos, sobre tecnologia, sobre futuro, sobre onde a gente vai se colocar por ali. Claro que falando sobre meio ambiente de alguma maneira. Quebra de paradigmas, o que a gente pode refazer. Exatamente. E também legal. Com a gente, eu falei em fábrica, a gente já foi na fábrica da Bartsen, né? A Bartsen espalha móveis planejados pelo Brasil inteiro. A Viva Bartsen está com a gente, fazendo transformações na vida de muitas pessoas e na nossa vida. A gente tem um feedback muito interessante de uma querida pessoa e família que é muito próxima à nossa, que é da doutora Alice. A doutora Alice, para quem convive com a gente, sabe que ela é a mulher do Marcão, do Magro Lima, né? A famosa doutora Alice, como dizia o Marcão, né? Infelizmente perdemos o Marcão este ano. E a Liz resolveu chamar a galera da Viva Bartsen para fazer uma transformação na casa dela, imagina, né? Tem uma pessoa que não está mais lá com ela, então ela precisou transformar o ambiente, está maravilhada com a turma da Viva Bartsen, né? Essa pessoa que merece muito, a Lisângela Pressler, a gente chama de Priceless, né? Que ela é sem preço mesmo, então ela e o Fernando vão ter um ambiente mais agradável, né? Mais que combina com eles ali, e a Bartsen, para te ver o tamanho das transformações. Não, e isso que eu ia falar, a Lu da Bartsen fala que eles têm meio que como slogan isso, que é
eles têm a casa como espaço de cura. E agora que tu falou da Liz, me veio muito claramente o quanto faz sentido esse slogan, né? Porque ressignificar e transformar os espaços também muda a nossa relação com aquele lugar. E acredito que seja, em grande parte, isso que a Liz está fazendo na casa dela. Exatamente isso. Marcela, a gente tem muitos assuntos aqui que a gente separou, né? A gente mas esse aqui é mais pop. Esse é menos pop, esse aqui blá blá blá, esse aqui é todos linkados à moda, porque moda importa, e a gente quer tentar mostrar o quão rico é este mundo, né? E aí a gente já tinha selecionado, né, todos os assuntos, e aí eu tô ali no Twitter, e aí dou de cara com uma matéria da Time, né? E não é o New York Times, é a revista Time, né? Que é uma matéria bem interessante mesmo, que tem a ver com uma coisa que a gente já falou aqui, com uma outra temática, digamos assim. Você ouviu primeiro aqui no Modo Importa que a gente teria a crise dos containers. Você ouviu primeiro aqui. Você lembra disso, né? Lembra disso? Até tem lá, né? Crise dos containers. E agora a gente está tendo uma nova crise. E essa nova crise também é complexa e também tem tudo a ver com esse mundo de transportar cargas, né? A crise dos containers a pandemia parou o mundo, as empresas de containers pararam, né? Parou de atravessar coisa de um lado para outro, o foco foi totalmente em transportar outras coisas, teve meios que pararam completamente, e aí os navios ficaram muito mais parados do que nos oceanos. E aí, quando voltaram com uma carga muito grande, a procura era muito maior, né, do que eles conseguiam entregar, e aí os preços subiram. E aí o preço chegou para a gente aqui. E mais do que isso, se chegaram os produtos, né? Tem falta de produtos no mundo todo e a culpa é disso. A matéria que a gente passou, que eu queria só dar, não quero entrar com profundidade, mas só para dar uma pincelada de como esse mundo é complexo, né? Tem uma nova crise, que é o seguinte: as caixas de papelão. A crise da caixa de papelão. A gente sai do container para a caixa de papelão, né? Que é o mini container. O que vem dentro e para onde vai. Da onde vem a caixa e para onde vai a caixa. Quanto custa aquela caixa? Tem uma parte do texto aqui da Time que diz que isso significa que as empresas estão correndo para construir fábricas de celulose e caixas para atender a demanda. E muitas delas estão nos Estados Unidos. Cerca de 40 bilhões de caixas, equivalente isso aqui não interessa porque é em pés, foram enviadas aos Estados Unidos em 2020, superando o recorde anterior de 99. Não sei porque 99 foi o recorde. Estabelecido em meio a uma economia aquecida e comércio eletrônico em expansão. Tá aqui a explicação. Este ano provavelmente baterá esse recorde. Nos primeiros 9 meses de 2021, as remessas de caixas aumentaram em 3,9% em relação ao ano passado. Mas, aqui está a treta, fabricar produtos de papel é uma operação fedorenta, segundo a matéria. E à medida que mais fábricas de caixas se expandem para os bairros dos Estados Unidos, surge uma reação das pessoas que não querem ficar a favor do renascimento da manufatura americana. Olha que monte de jogo tem no texto, né? Na Carolina do Sul, 3 grupos de demandantes entraram com ações judiciais neste verão contra a New Wind, que é uma empresa que converteu uma fábrica de papel para fazer papelão, dizendo que a conversão tornou o ar perigoso e insalubre. O Estado recebeu mais de 17 mil reclamações, Marcela, de odores, é fedor mesmo. É fedor. Odores nocivos de cidadãos próximos às fábricas da New Wind no primeiro semestre desse ano, o que se chama de um número sem precedentes. Olha que coisa insana. Para fazer esse papelão que chegou agora para vocês, essa camiseta que chegou pelo Mercado Livre, pela Amazon, tem uma fábrica, essa fábrica em volta fica um fedor. Tá, talvez não seja do teu tempo, tá, em Porto Alegre, porque, para quem não sabe, o Luciano vem de diferentes cidades. Cheguei em 97. Tem no seu passado diferentes cidades do Brasil. Cheguei em 98. Chegou em 98 em Porto Alegre, estamos em 2001. Muito antes disso, eu não nasci aqui, mas também fui criada aqui, então já estava aqui quando ele veio. Se falava, a gente tem um rio, tá, na beira, se chama Rio Guaíba, na verdade um estuário, mas a gente chama de rio, ele costeia Porto Alegre. Do outro lado tem 2 cidades, uma chamada Guaíba e a outra chamada Eldorado do Sul. Nessa divisa, bem de frente para Porto Alegre, onde hoje a gente tem ali a usina do gasômetro, se tinha uma fábrica de papel,
que eu não vou chutar o nome, porque depois ela mudou de nome e eu vou falar errado, mas depois eu procuro essa informação. Mas era clássico de Porto Alegre, era o cheiro que a fábrica exalava ao produzir papelão, papel e todas as outras coisas, vinha para Porto Alegre. O vento trazia para o centro, para a zona sul de Porto Alegre. E eis que eu morava na zona sul de Porto Alegre, nessa época, de frente para o rio. Então, o cheiro ele vinha reto nesses prédios e nesse morro onde eu vivia. E eu me lembro claramente dos meus pais falando do fedor da fábrica. E também se dividia os horários conforme a produção, se fazia referências conforme a produção da fábrica, o horário que a fábrica soltava determinada fumaça. E lá nas cidades, tanto de Guaíba quanto Eldorado, o que era para a esquerda, para a direita, para trás e para frente da fábrica. E em volta da fábrica, obviamente, ninguém queria ficar também, justamente por conta disso que os americanos estão vivendo de novo agora. Mas é muito maluco pensar. Tu falou ali num dado que, não importa, não vamos falar em pés. Claro, a gente não faz essa medida em pés, aqui no Brasil a gente não utiliza, né, milhas e pés, mas eles fazem uma referência do número de caixas, a quantidade de pés, a medida dessas caixas é quase o tamanho da Suíça, em caixas de papelão. Que então, loucura. a gente vê aquilo que a gente falou já também aqui, já fizemos referências entre o boom, não só, obviamente, do comércio eletrônico em pandemia, mas essa sede de consumo que a gente está vivendo, né? Seja do que for, seja da menor coisa até luxo, objetos de luxo, roupas de luxo, bolsas de luxo, todas essas coisas assim, mas essa febre de estar comprando alguma coisa, de estar transportando, ela está muito alta, né? Ela está muito forte no mundo inteiro. Isso é um fato. E eu tenho certeza que isso está se refletindo no comércio eletrônico, por consequência, em como as coisas chegam até nós. Nessa última volta que a gente deu, né, no Renault Zoe, a gente conversou sobre hipocrisia, né? Sobre o quão. E não é hipocrisia maldosa, a hipocrisia, às vezes, até sem dolo, ela tá ali. Embutida, né? A gente, por exemplo, assim, o Estado de Nova York multou uma fábrica de papel de Niagara Falls em $375 mil em setembro. A razão da multa: odores intoleráveis que afetaram a saúde da vizinhança, principalmente no verão. A Sim. fábrica, o nome dela é Cascades Containerboard Packaging, concordou em gastar milhões de dólares em atualizações de equipamentos. Ela disse que o cheiro vem do iodo criado quando a fábrica processa papel reciclado em papelão. E esse iodo reciclado foi gerado a taxas mais altas este ano para atender a maior demanda de caixas. Ou seja, é muito complicado não afetar alguém quando está se comprando uma peça de roupa. É muito complicado. A gente fecha os olhos, ou a gente tenta fazer uma entrega melhor, ou a gente tenta buscar empresas que estão entregando uma coisa melhor. Aliás, vou convidar a galera da Nelly que saia de Caxias do Sul, que vá para os Estados Unidos, que estão precisando de vocês lá. Porque a Nelly, que hoje também faz produtos de limpeza, ela começou tratando água, né, a água podre que saía de fábricas da região de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Exato. Então, Nelly, tá aí um mercado. Já estou falando, vocês vão ganhar em dólar. Vocês vão ganhar em dólar, vão ganhar mais dinheiro ainda, e vocês podem aumentar o cachê da Marcel, né? Então, ou seja, tá aí, né? É como lidar com essas coisas, né? Ou seja, quando você recebeu, hoje, você deve ter recebido uma caixa de papelão com alguma coisa que você comprou pela internet. Essa caixa de papelão apodreceu o ar em volta, quando estava sendo fabricada, de alguma região, e pode trazer até transtornos para a saúde. Para ver como é bem complicado a gente estar... E um outro fato, né, nesse meio, bem brasileiro, né? Não tratar alguém mal. E aí, pensando no ciclo completo, tá? E o que tu faz com as caixas? A gente usa aqui no Brasil muito mudança, aí sai em volta para recomprar, né? Caixas usadas ou caixas de papelão, vai atrás em grandes indústrias e atacados para conseguir essas caixas, porque ninguém vai comprar uma caixa de papelão zero para sua mudança ou para o seu transporte de alguma coisa que precisa. Mas quando tu recebe vai no esse Zafari monte e pede caixa, né? Lembra? Que é o que acontece aqui normalmente, né? Que Porto Alegre, mais específico. Mas eu acho que é uma coisa do Brasil. A gente vê os catadores de lixo seco aqui em Porto Alegre. Tem muitos que, inclusive, em sua grande maioria, moram também nesta região da beira do rio ou em algumas das ilhas do lado de lá, que coletam o papelão e lixo seco em geral, mas muito do papelão que
a gente descarta. E aí, qual é o fim que se dá para isso? É a reciclagem? Para onde vai? É o papelão? Quanto tempo ele demora na natureza? Então, o ciclo ele é muito longo, é lá desde o princípio, né? Desde do cheiro dos vizinhos, da poluição que se causa, até o excesso de compras, até o que a gente vai fazer com a caixa vazia. Vou corroborar, te dar números aqui, tem a matéria da Time sobre isso, Marcela, tá? Antes, né, quando começou o e-commerce, né, como as entregas pela internet começaram, eram as mesmas caixas que deixavam de ir para uma loja e estavam na fábrica, né? Estavam encaixotados, então a televisão não ia para, né, para Magazine Luiza. Ela aí, agora tu compra no site da Magazine Luiza, sai da fábrica e vai para tua casa. Então é a mesma caixa, certo? O que aconteceu foi que houve uma mudança, segundo a matéria, extraordinária de gastos com serviços para gastos com bens, coisas que a gente carrega. Agora as pessoas estão comprando tanto que bateram um recorde nos Estados Unidos e apenas lá, no mês de outubro deste ano de 2021, chuta, Marcela. Em compras? Em compras só nos Estados Unidos. Bilhão, perto do bilhão. 16 trilhões. Nossa, não sei. E 300 bilhões de dólares. Em compras de maneira geral, não de compras online. Compras de bens. Compras de bens. De bens. Mas não online só, no geral. De tudo. O comércio eletrônico e os pedidos pelo correio usam 7 vezes mais papelão, né, por dólar de vendas do que o varejo tradicional. Ou seja, para entregar na casa das pessoas tem 7 vezes mais papelão do que entregar para uma loja que depois você vai lá buscar. Eu vejo assim, ó. Por exemplo, claro que isso também, mas... Qual é a treta da matéria? Precisou de mais fábrica, de mais papelão. E essas fábricas foram para comunidades que não estavam acostumadas com aquilo. E aí começou um fedor. E aí começou o problema. E isso é moda. Isso é moda. Isso pode ver como é complexa a indústria da moda. Como afeta a vida de todo mundo, né? Mas além disso, tá? A gente fala muito de branding aqui, dessa construção de marca. No momento em que a marca troca a experiência viva, a experiência ao vivo, presencial, de se estar numa loja, de sentir o cheiro da loja, de viver aquelas cores, aquela textura, tudo aquilo dentro de uma compra, e a pessoa compra na sua casa, ela também quer receber um pouco disso. Então, esse pós-venda e essa entrega, esse merchandising, como essa coisa chega na casa da pessoa, ela também diz muito sobre a marca. E aí também tem gastos extraordinários. É a caixa. Eu, por exemplo, aqui tô com o meu Tab 6 e com o meu ring light em cima da caixa, numa caixa bonita de uma marca que eu comprei uma bolsa. Fala o nome, Marcela. Não importa. O que eu tô querendo dizer é que a caixa moda é linda. Moda importa. Moda importa, o nome não importa, não é isso. O que eu quero dizer é que a caixa é linda, ela tem textura, veio com papel de seda. Outro dia eu comprei esse colar que eu tô aqui, fiz uma encomenda, foi sob medida, barará, com os nomes e os apelidos dos guris. Tu tinha que ver o que era. Era uma caixinha, tá? Dentro da caixinha, saquinhos de papel, com tecidos de cetim, com papel de seda envolto, com um veludo, eram caixas e coisas e pacotes dentro. E essa caixinha da marca vinha com o cheiro da marca, que é certamente o perfume e o cheiro característico da marca, dentro de uma caixinha de papelão para o correio entregar, ou da transportadora entregar. Então, assim, são muitas camadas que também falam a respeito da marca, de como ela se posiciona, de como ela quer entregar isso na tua casa, como ela quer te tornar próximo, né, e cliente, te fidelizar com aquilo tudo. Faz muita diferença como tu recebe. E aí tu não pensa, bota fora a caixa e assim ela segue. E olha só a loucura, tá? Isso movimentou a indústria americana, deu emprego para um monte de gente, né? Se tem 16 trilhões de gasto, isso quer dizer que tem gente ganhando dinheiro, a economia tá pulsando, né? Claro que tu pode entrar em vários outros assuntos, mas assim, tá ali pulsando. Tem gente ganhando grana, tem gente empregada. E essa é a parte boa. Para fazer, exatamente. Só que aí, como começaram a surgir novas fábricas para fazer esse papelão, em locais que nunca ninguém imaginou que ia acontecer isso aí. Então, aqui, para acabar esse assunto aqui, eu vou trazer a voz de Carrie, desculpa, as aspas de Carrie, eu não tenho a voz dela, de Carrie Bishop. Ela tem 34 anos e ela dirigiu um grupo no Facebook para que as pessoas tentem fazer algo sobre o cheiro de uma loja, de uma fábrica, tá? No estado dela, tá? Ela vai definir o que é o cheiro, para acabar com o assunto para você. Mas esse cheiro, pois é. Então tá. O cheiro, segundo ela, abre aspas. E aí, Marcelo, eu vou querer que tu engate numa pessoa que esses dias tu me mandou uma foto da bunda dela. Tá? O assunto que era, lembra? Ela estava nas Maldivas e tu mandou uma foto que ela postou no Instagram da bunda dela. Mas por que eu vou falar dela? Porque tu disse que ia falar dela. Não, tu tá confundindo as atrizes.
É? Mas tudo bem. Qual é a atriz? Eu quero falar da Fiorella Matthäus e da errei. gringa que ela vendeu. Meu Deus, errei muito. E tu tá falando da Giovanna Eubank, que tava nas Maldivas com o Bruno Galhaço, mas tudo bem, ó. Que eu já vi uma vez uma foto das bundas dela, da Fiorella com a Bruna Marquezine numa foto da praia também. Mas eu não tava falando dessa bunda aí, tá falando de outra. Iremos falar, não de você, Giovanna Eubank, que eu sei que nos escuta, a gente vai falar da Fiorella, tá? Mas vamos lá, abro aspas para Carrie Bishop, sobre o que é esse fedor. Começou como ovos podres. Nossa. Mas recentemente tá com um cheiro de doce de bolo de urinol e pinico. Como pode ser pior? Essa é a vida das pessoas. Talvez essa caixa, galera, possa chegar na sua casa. Antes ela fez isso aqui numa comunidade. Acabou esse assunto para mostrar como moda é complexa, como moda importa é complexo também. E agora vamos falar de Fiorella Matthäus, que teve uma sacada. Na verdade, vamos falar também de caixas, né? Porque afinal de contas a Fiorella Matthäus tem o quê? Um e-commerce de resale, um e-commerce de revenda de artigos de luxo, mais especificamente bolsas, sapatos, alguma coisa de roupa, mas acredito que mais bolsas e sapatos, cintos e acessórios de maneira geral, chamado Gringa. É recente, ela fundou a Gringa há pouco tempo, assim, fazendo o lado quem acontece, caras aqui do nosso programa, ela foi casada, né, com o Pato, jogador de futebol, morava fora, e eu sei que nessa retomada dela ao Brasil, quando eles se separaram, quando ela voltou a viver no Brasil, ela começou ela teve essa sacada de que a gente sempre tinha um mercado paralelo, digamos assim, das bolsas dos objetos de luxo. Não é novidade, bastante gente faz isso, a gente tem bons exemplares desse resale, dessa moda circular, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto em São Paulo, quanto no Brasil, mas ela fundou a Gringa, e a Gringa tem o um baita diferencial, nome, né? Eu acho um baita nome. Eu achei nome. Desde o começo, quando eu vi. Eu acho que eles têm um diferencial que é o olhar, a curadoria, assim, eles conseguem peças. Certamente ela também utiliza muito dos seus contatos e das suas relações, porque tem bolsas muito exclusivas, assim, no sentido de coisas vintage, que já vem em vez de tu ter que catar num brechó, tu tem ali, mas estão super bem cuidadas, aí tem cores diferentes, bolsas de modelos que tu não encontra mais, e uma gama bem interessante de produtos. Eis que, semana passada, ela foi comprada pelo Enjoei. O Enjoei, esse sim, um dos primórdios da revenda de roupas de maneira geral, não de luxo, e sim de tudo que tu quer revender, com alguma bossa, com algum diferencial. O que eles fizeram? Eles criaram uma plataforma, e eles é um casal, me fugiu o nome, já procuro, que quando fundaram o Enjoei, colocaram lá como se fossem as suas próprias lojinhas. Eu, Marcela, posso ir lá, abrir um espaço e dizer lojinha da Marcela, dar uma cara para essa loja, colocar os itens como eu quiser, com um fundo igual, fazer uma descrição toda bonitinha, querida desse item, dar o preço que eu quiser, e o que eles fazem? Eles ganham com uma porcentagem em cima da venda. Mas tem um serviço espetacular em que tu coloca o preço que tu quer ali, eles ficam com tantos %, e tu vai, por exemplo, assim, só enviar, ou só receber, tu não paga o frete, aquilo está embutido dentro do preço, é toda uma sistemática e um branding em cima do Enjoei muito, muito, muito interessante, desde a newsletter até as cores, até a forma como essas lojinhas ficam alocadas. Com o tempo, eles começaram a fazer parcerias com pessoas famosas, com influenciadoras, com gente da moda, para criar suas próprias lojinhas. Então, eu sou fulana, tenho aqui, a minha lojinha está no Enjoei, eu peguei as coisas que eu não uso mais, que eu queria revender, e esse é o ápice da economia circular, né? Que é tu fazer aquilo girar. Tu dá continuidade para aquilo, para a vida útil daquilo, em vez de simplesmente colocar fora. É bem interessante, e aí, uma ideia legal, né? Uma ideia bem legal. Não, eles foram efetivamente assim, os primeiros no Brasil a montar esse espaço, essa plataforma que funcionasse muito bem e que fosse confiável, que tu tivesse um intermediário para essa compra. O brechó na internet, que mas que não é o brechó. Né? É uma coisa. Claro, se tu vai num brechó direto, né, Marcela? Claro, bom, vamos lá. O brechó vende qualquer coisa, né? Já comprei uma camisa do Inter por R$25 num brechó, né? Sim. Mas uma camisa do Inter não é um item de luxo, né? E o item de luxo, ele é muito falsificado. Ele tem, aliás, às vezes com o olho nu é muito complicado de se entender, né? Que aquele item quando tem uma plataforma como essa, tu ganha confiança. Ela ganha na confiança.
né? Estamos aqui vendendo algo que é realmente real. Teve alguma treta já no Gringa com alguma peça falsa? Não, é que é isso que eu queria te dizer, assim, o Gringa vende luxo. Sim. O Enjoei vende tudo. Vende eu tudo. Posso vender o meu perfume que está fechado, eu posso vender esse brinco, eu posso vender o meu computador e eu posso vender minhas roupas e minhas bolsas, sendo elas de luxo ou não, ou do que for. Acontece que o mercado de luxo ganhou uma força tão grande, o mercado de luxo circular, o resale, a revenda de luxo, a peça de segunda mão de luxo, especificamente falando de bolsas e sapatos, ganhou uma força tão grande nos últimos anos que o Enjoei se viu num brete, porque eles não era o foco deles vender bolsas ou revender, ser esse intermediário que dá essa confiança de verificar o luxo. E claro, tu tá lidando com valores muito maiores do que tu vender essa blusa, quando tu vai vender uma bolsa histórica, sei lá, de marca. E aí, o que fazia falta para eles? Uma plataforma como a Gringa, que verifica, tem todo um sistema de verificação de autenticidade das peças, ou seja, não se vende nada falsificado nesse tipo de site como a Gringa. Então, não teve treta e acredito que nunca vai ter, porque eles botam bons nisso. Sim, são bons nisso e os de confiança fazem esse tipo de verificação. E aí, mais do que isso, o Enjoei foi aberto na bolsa, né? Teve o seu IPO mais recentemente e levantou 500 milhões de reais num aporte quando ele foi vendido, quando ele foi para a bolsa, né? Foi aberto. Isso fez com que eles comprassem a Gringa. A Gringa é a primeira aquisição do Enjoei desde que eles fizeram o IPO. 14 milhões de reais por 95% Isso. E mais ações da Enjoei. A Enjoei foi criada mais 5% de ações. Pelos cariocas Ana Luísa McLaren e Thier Lima. E eles trabalharam lá nos primórdios do e-commerce brasileiro em sites que a gente conhece muito bem, que é o Shoptime, né, que foi um dos primeiros a entender isso na televisão e internet, e Americanas.com, né? Americanas é uma potência, né? Nesse mercado. Um super app também. Exatamente, então eles estavam lá e aí eles nasceram, quer dizer, criaram isso e aí assim as coisas começaram. 2009, Marcelo. 2009, então. E a Gringa, muito mais recente, 2018 ou 2019, a Gringa. Tu já ouviu o comercial da Fiorella contando como foi criado isso? Eu já ouvi ela falando que ela viu... Ela é a criadora ou uma amiga? Ela é a criadora. Ela é a criadora. Não, ela é a criadora e montou como startup, como uma forma de... E tá aí, né? Ok, sacada. Não só tinha o formato de startup, como foi vendida como startup agora. Mas ela foi... Não, olha, fundada há pouco mais de um ano, foi 2019 a Gringa. Cresceu ancorada na imagem de sua fundadora, que começou sua carreira no programa Malhação, chegou a ser apresentadora. Só que o que aconteceu é isso, ela pegou esse nicho desse olhar, não só da figura pública dela, que é ela que faz grande parte... Agora... Em pandemia, eu vi muitas lives em que ela apresentava as bolsas, mas ela também posa para as fotos, mas ela tem esse olhar de juntar essas pessoas que ela conhece, ao mesmo tempo catar essas peças e colocar também com uma bossa. A Gringa, ela tem um pouco desse luxo desconstruído que a gente vê muito, não tem essa ostentação, sabe? Ela pode estar vendendo luxo desconstruído. Ela pode estar vendendo, como eu vi esses dias, uma Chanel vintage amarela raríssima dos anos 60, mas ela coloca de um jeito muito low profile. Quando tu me enviou essa bolsa, era para eu vê-la, não para uma dica de presente. Não, né? Se serviu o chapéu, se tu achar que tu precisava de um presente. Eu gastei todo o meu dinheiro, Marcela, e eu não teria como comprar aquela lá, infelizmente. Então que pena. Tá, não deu certo, mas ficou sabendo? Tu viu a bolsa? Comprei algumas cabeças de gado. Né, mas não vi. Eu já deve ter comprado, porque aquela bolsa já era, né? Aparentemente rara. Isso é outra coisa. O sucesso é tão grande que, de verdade, assim, as coisas são de um dia para o outro. Isso na maior parte dos resales, das revendas de luxo. É assim, viu, gostou, de Voskin Cooks foi nossa parceira aqui, vende joias e grandes marcas de relógio, né? Como Tag, Rolex, imagina, são representantes de Rolex aqui no Brasil, em Porto Alegre, desculpa, também Breitling e outras marcas. Cartier. Cartier, agora recentemente. Por exemplo, o Rolex, que incrível isso. Falta o Rolex no mundo. Como são peças muito específicas, tem muita gente. O luxo cresceu muito com a pandemia, porque as pessoas pararam de viajar e começaram a gastar dinheiro. Longa história aqui, tem no Moda Import, quem acompanha a gente sabe disso. Mas assim, é muito difícil de uma peça parar na loja. Tem fila de espera. E mais do que isso. Não fica no mostrador.
E a revenda tem esse item, que a de voz com Cooks faz também. Valoriza, exato. Não, e assim, é aquilo, tu sabe onde tu comprou, tu sabe do ano, tu tem todas as garantias, é uma peça que muitas vezes ela é valorizada com o tempo, né? Assim como uma Chanel vintage dos anos 70, com uma cor rara, etc, etc, etc. Eis que isso foi uma grande compra. Me lembrei disso também pensando no pós-venda da gringa, no receber. E aí tu tá falando de uma loja nativa digital. Ela nunca foi uma loja física, ela nunca foi um brechó físico. O Enjoei também não. Pelo contrário, são várias mini lojinhas nativas digitais, já teve experiência de compra nas duas? Já tive de venda no Enjoei, muitas, numa época ali, 2014, 15, que eu também tinha algumas coisas que eu não usava mais, fiz uma lojinha bem bonitinha, até já desativei, vendi bastante coisa, já comprei pelo Enjoei, mas menos, e comprei recentemente uma carteira na gringa, com pós-venda bem interessante. Acho que isso tudo faz... Comprei uma carteira na gringa, fica bom isso, né? Na gringa, Na gringa, mas foi no Brasil mesmo, pelo e-commerce. Chegou na minha casa numa caixinha de papelão, perfumada e bem bonitinha, que era o que a gente estava falando. Claro, caixinha de papelão, porque todos os itens da gringa têm que chegar em caixa de papelão, né? Afinal, ela também está transportando itens de valor, mandando itens de valor. Ela tem que ter quase um seguro, eu acho, para mandar de norte a sul do Brasil uma bolsa de 80 mil reais, tipo uma Birkin, que está vendo lá esses dias. Então, assim, voltando para o digital e para o nativo digital, e ao mesmo tempo conecta todas essas pontas de economia circular, da gente ressignificar os objetos, passar adiante, comprar coisas melhores, tudo que a gente vem, de alguma maneira, tentando trazer aqui, inclusive com o IESA, quando a gente fala dos elétricos, é uma forma diferente de ver o consumo, não é parar de consumir, é consumir melhor e consumir diferente, e isso está muito ligado com... E aí tu vê o quanto vale, né, um mercado como esse, quando tu vê por quanto a gringa foi vendida. Água da Pedra tá com a gente, e, desculpa... Não, eu ia fazer um link com Sex and the City, nem sei se a gente tem tempo, mas eu ia fazer um link com Sex and the City porque elas voltaram, né, eu ainda não vi, então eu não quero comentar o seriado, o Revival, o retorno das 3, das 4, né, na verdade, a gente já falou também disso aqui lá. Uma tá brigada, mas elas voltaram com toda aquela força dos figurinos de Sex and the City. E aí, esses dias eu vi um meme em cima da Sarah Jessica Parker, né, na verdade, apresentando uma parte ali, era um bastidor, assim, mas se criou um meme em cima disso, e ela falando uma bolsa, e ela tá com uma Fendi baguette, que é uma clássica bolsa da Fendi, que parece uma baguette, né? E aí ela diz, isso aqui não é uma bolsa, isso é uma baguette. E aí, lá naquela época, todas as referências aos modelos, às marcas, às histórias das marcas, a tudo isso que se constrói por trás, e que elas trabalharam muito bem, né? Na TV durante todos os anos em que estavam. Então, o que eu quero dizer é que sim, essa temporada nova vem também com força no figurino, na moda. Depois que a gente vê, a gente pode comentar um pouco mais. Vou ver contigo. Esse Ótimo. É o Moda Importa. O Moda Importa tá junto com Samsung, junto com Nelly, junto com o Grupo IESA, junto com Água da Pedra, junto com Bartzen e junto com o apoio de Still the Look, que também foi uma empresa brasileira recentemente comprada por um grande grupo chamado, né, o grupo da Magazine Luiza, e ajuda a gente nas pautas aqui na seleção de muito material, e a gente agradece muito a turma, sempre mandamos um beijo pra Manu Bordache e toda a sua turminha lá, certo, gente? Um beijo pra vocês, obrigado. A gente volta na semana que vem, a gente continua falando por aqui de moda, como o programa agora tá mais rápido, né, tá em meia hora, dá vontade de gravar 2, 3 por semana, porque ficaram assuntos aqui guardados. Se a gente não botar verdade. Pra fora, a gente não fala, né? Mas assim... Eu podia fazer uns 10 desses. Se passou voando, é porque passou voando mesmo. E aguardem que em 2022 o Moda Importa vai crescer. E não vai ser apenas um podcast, vai ser bem mais que isso aí. Valeu, gente. Vocês vão ter que me ouvirem muito por aí. Beijo, gente. Até semana que vem. Não só ouvir, como também assistir. Tchau. Tchau.